Vamos orar? Senhor, ajuda-nos nessa noite a termos uma percepção espiritual, Senhor, da importância do que está acontecendo agora, quando nos reunimos em Teu nome, na Tua bendita presença, Senhor. Ajuda-nos a entender a preciosidade deste momento e de momentos como esse. Senhor, a maldade tem se multiplicado e temos sentido o nosso amor quase se esfriar. Não deixa, Senhor, que isso aconteça conosco, mas reacende, Senhor, a chama nos nossos corações. Aquece-nos, Senhor. Com Teu Espírito bendito, para que possamos usufruir da alegria da salvação. Livra-nos, Senhor, das tentações que nos cercam na mente e ao derredor. E fortalece-nos, Senhor, nas provações que temos que passar. Nos ajuda, ó Pai, a completar a carreira que nos está proposta. Que as Tuas promessas, Senhor, se cumpram em nós, cada uma delas. Que sejamos, Senhor, aquilo que o Senhor determinou que fôssemos, a luz do mundo e o sal da terra. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, na compreensão da Tua mensagem. Em especial, eu peço que o Senhor me ajude em uma exposição clara, assertiva e fiel. E revele, Senhor, que de fato o Teu Espírito Santo está em nós. Santifica-nos, Senhor, por meio da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Que possamos ter isso em nós confirmado, Senhor, mais ainda na noite de hoje, na exposição da Tua bendita mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós retornamos a Atos, capítulo 7. O irmão me avisou que nós estamos já na 10ª parte dessa minissérie, né, O Preço da Verdade, onde nós meditamos sobre a vida de Estevão. Uma vida breve, mas uma vida plena. É isso que nós devemos entender, buscar entender o Senhor, que a quantidade de tempo que nós andaremos nessa terra, ela não é relevante. O relevante é o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos tem dado para andar sobre essa terra. Então, uma pessoa pode morrer com muitos anos de idade e ir para o inferno. Estevão morreu jovem e foi para o céu. E é isso que a gente tem que buscar. Buscar o sentido real da nossa existência aqui na Terra. Porque nós não estamos andando nesse planeta somente para comer e beber. Somente para pagar a conta. E para ter algum tipo de alegria momentânea e circunstancial. Mas a Bíblia nos revela que Deus tem um plano muito maior para nós, seus filhos. E é justamente esse plano que Estevão está apresentando para os seus irmãos. Atos capítulo 7. Eu quero retomar agora, eu vou procurar ser sucinto hoje. E vamos, eu não vou fazer a retrospectiva de toda a narrativa aqui de 7. A gente parou no versículo
mais ou menos 35, mas eu gostaria de iniciar o capítulo 7, só para que a gente entenda. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então tudo que Estevão está falando, e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que já estudamos, é a partir dessa pergunta. A acusação, e agora volto um pouco mais com os irmãos, no capítulo 6. Versículo 13, Atos 6, 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então essa é a acusação que Estevão está se defendendo. Ele estaria blasfemando contra o templo, que seria o mesmo que blasfemar contra Deus, para os judeus, e blasfemando contra a lei, seria para nós, blasfemar contra a palavra de Deus. E a lei é uma expressão que resume todo o Antigo Testamento. Então Estevão agora ele faz essa narrativa, onde ele faz uma síntese de toda a história do Antigo Testamento, e que o pano de fundo é justamente mostrar a conexão do templo, da lei, com o povo de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos uma inclinação, dentre tantas outras, a nos apegar àquilo que não é importante e a deixar para lá o que é importante. Então eu quero dar um exemplo. Olha, irmãos, eu quero pregar aqui em Atos 7, 35, mas eu preciso mostrar para vocês o que Jesus diz aqui em Marcos 13. Que isso tem a ver tudo. Jesus vai falar justamente da destruição do templo. Mas estavam acusando Estevão de estar dizendo as mesmas coisas, quando na verdade Estevão não estava falando nada disso. Mas o que Estevão estava querendo mostrar para aqueles homens é o que está bem claro no Antigo Testamento, que a importância do templo é revelar a presença de Deus no meio do povo. Mas o templo por si só, ele não traz nenhum tipo de benefício. O templo só nos abençoa na medida em que nós estamos ligados ao Senhor. Senão o templo ele não vai produzir na nossa vida nenhum benefício em si mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui no capítulo 13, o sermão escatológico de Jesus, narrado aqui por Marcos. E versículo 1: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Perceba, a mentalidade dos judeus que Estevão está pregando é essa aqui, de olhar para o templo, de olhar para aquilo que a mão humana consegue fazer e se maravilhar. Nós somos assim também. Nós nos maravilhamos com instituições religiosas. A gente é capaz de entrar em uma determinada igreja e ficar: meu Deus, que coisa linda, que quadro maravilhoso que narra a crucificação, que mostra a crucificação do Senhor Jesus, que ambiente maravilhoso para que a gente possa se reunir. E perceba que essas coisas, irmãos, elas são perigosas na proporção que elas roubam a atenção que deveria ser dada ao Espírito de Deus presente no templo. Então, essa nossa reunião, ela é santa porque o Espírito Santo está aqui. O que faz daqui uma igreja não é a placa, é a presença do povo de Deus se reunindo nesse local. Ontem nós estávamos em uma igreja que se reúne toda segunda em uma associação de moradores. Mas enquanto nós estamos lá, segunda-feira, de 7h30 até 10 da noite,
às vezes 6:30 até 10 da noite, ali é uma igreja. Então, o Senhor Jesus quer mostrar para os seus discípulos. E ele diz aqui, no Monte das Oliveiras, versículo 2: mas Jesus lhe disse: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então é justamente esse o ponto que Estevão quer mostrar para aquelas pessoas. Não que ele dissesse, o tempo vai ser destruído amanhã, porque Estevão sabia muito bem que a nós não compete saber épocas. Se vai ser hoje, amanhã, Jesus volta hoje, amanhã, como vai ser. Não, a gente tem que saber que está para acontecer, e estamos preparados para isso. Por exemplo, todos nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Perceba, encontraremos com o Senhor Jesus. Não estou dizendo que todo mundo vai encontrar com o Senhor Jesus sendo salvo. Porque o Senhor Jesus é um justo juiz. Então algumas pessoas se encontrarão com Ele e ouvirão: vinde benditos de meu Pai. Outras se encontrarão com Ele e ouvirão: apartai-vos de mim, malditos. Mas eles estarão diante do Senhor Jesus. Então aqui o que Estevão quer mostrar para esses, como ele diz aqui, varões, irmãos, pais, é isso. Vocês estão dando importância para aquilo que não é importante. E ele então vai mostrar para aquelas pessoas que se identificavam, como por exemplo Abraão, mas não seguiam as pegadas de Abraão. Eles se identificavam com Moisés, mas eles faziam o caminho oposto de Moisés. Moisés conduzia o povo para fora do Egito. O que a falsa religião faz? Deixa o povo feliz no Egito. É o que a gente percebe nas falsas igrejas, o mundanismo. A pessoa continua no mundo, só que agora com a falsa percepção de salvação, por meio de uma religiosidade fraudulenta. Então agora, aqui no versículo 35, retomando a exposição de Estevão, que fala sobre vários aspectos. Nos últimos encontros a gente falou um pouco sobre o chamado de Moisés e como isso deve de alguma forma nos ensinar a vivermos como cristãos. No versículo 35, Estevão diz assim, diante do Sinédrio: a este Moisés, a quem negaram reconhecer. Olhe como é a atitude natural. A atitude natural do ser humano religioso é aceitar a mentira e rejeitar a verdade. Então, quando o contrário acontece, quando a gente aceita a verdade e rejeita a mentira, como é que a gente chama isso? Milagre. Isso é milagre. Pastor, conversei com uma pessoa, a pessoa acreditou na verdade. Então aconteceu um milagre, você presenciou um milagre. Porque o natural do ser humano é rejeitar a verdade. E ele pode fazer isso tanto de forma a demonstrar, como de forma interna. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus. Eu acho bonito, porque olhe como Estevão coloca: a este Moisés. E a ideia é justamente mostrar que Moisés era um homem, era um ser humano como nós. Por quê? Porque quando nós olhamos para pessoas que foram usadas poderosamente por Deus, a gente pode chegar a uma conclusão equivocada de que essas pessoas são poderosas. Não, elas não são. Todos os seres humanos que foram poderosamente usados por Deus eram pessoas fracas e falhas como nós. Por isso que a ideia aqui é muito parecida com o que está lá na passagem que fala de Elias. Elias o tesbita. Por quê? Porque Elias é uma pessoa que até hoje, na figura do judaísmo, ela é extremamente reverenciada, porque é o único homem que foi arrebatado ao céu sem morrer. O Senhor levou ele para o céu por meio de um redemoinho. E os judeus não acreditam em Jesus. Então, para eles,
Jesus não subiu para o céu, né? Diante de 500 testemunhas. Então quem foi que subiu? Foi Elias. Isso eles acreditam. Então eles olham para a pessoa de Elias e tem-se uma tendência de achar Elias era uma pessoa muito especial. O que ele fez ninguém é capaz de fazer. Isso está errado. O próprio Senhor Jesus disse: o que eu fiz, e o Senhor fez muito mais que Elias. O que eu fiz, aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores. Então é importante que nós, como cristãos, a gente entenda, somos vasos de barro, mas há um tesouro precioso dentro de cada um de nós. E a vontade de Deus, pela vontade de Deus, grandes feitos podem ser realizados por meio da nossa vida. A este enviou Deus como chefe e libertador. Chefe e libertador. E até hoje pessoas têm muita dificuldade com essas expressões dentro do ambiente de igreja. Muitas pessoas têm dificuldade com a liderança. É por isso que as pessoas gostam da estrutura moderna de igreja. Como é a estrutura moderna de igreja? Ninguém sabe o que é que está acontecendo. Então, a estrutura moderna de igreja é mais ou menos assim. É um espetáculo. As pessoas vão lá, assistem alguém falando sobre alguma coisa religiosa, alguma coisa que possa trazer algum benefício prático à sua vida, e aí elas voltam para casa se sentindo abençoadas. Foi o que aconteceu domingo na Fonte Nova? 76 mil pessoas. Então, essa é a sensação. Isso é a igreja para as pessoas hoje. Algo totalmente desorganizado, né? Algo sem ordem, sem decência, sem qualquer tipo, né, de demonstração de uma articulação santa. Como diz a palavra, nós estamos todos conectados uns com os outros e ligados ao cabeça, que é Cristo. E é justamente o que as pessoas não querem. Isso não é algo só nosso, isso é algo que faz parte da natureza humana. A este enviou Deus como chefe e libertador. Quantas vezes as pessoas se opuseram à liderança de Moisés? Inúmeras. Com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E a ideia desse anjo é a presença do próprio Deus. Esse anjo, como a gente já viu lá em Êxodo, é o anjo do Senhor. Para muitos teólogos, e eu concordo com eles, isso é o que a gente chamaria uma teofania, um aparecimento do Cristo antes de encarnar, como Cristo, como um bebê no ventre de Maria. A este, Deus enviou como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. E olha que coisa interessante. Guarde aí o versículo 36, volte um pouco no capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Precisa ser Moisés para fazer isso? Não. Basta ter o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E olha que coisa interessante. Estevão é cheio do Espírito Santo e as pessoas sabem disso. Porque é impressionante como as pessoas que se acham espirituais na igreja, ninguém sabe. A pessoa acha que é super espiritual. Mas como assim? Existe alguma luz que ilumina apagada? Você já conseguiu ver uma luz iluminando apagada? Então aqui, mais uma vez, só para que a gente possa visualizar o que eu estou apresentando para vocês. Versículo 3, quando estão escolhendo os diáconos. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então qual era a opinião dos irmãos da igreja a respeito de Estevão? Qual era? Que ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso era uma opinião de todo mundo. Tanto que a gente vai perceber aqui, ó, o parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão. Então, o primeiro que eles pensaram, quem foi?
Estevão. Depois aparecem mais 6 nomes. Mas o primeiro da lista, Estevão. Não é por acaso. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Rapaz, tem Estevão. Mas são 7, então vamos pensar em mais 6. Porque Estevão se destacava a esse ponto. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque pode ser você. Pode ser você. Que busca o Senhor de todo o coração. Que se arrependeu do seu pecado. Que deixa o egoísmo de lado, o egocentrismo, o orgulho de lado. E se entrega desimpedidamente ao Senhor. Sinais de prodígios continuam sendo feitos. Deus não mudou. O que acontece muitas vezes é que nós estamos vivendo no fim do fim, onde a multiplicação da maldade esfriou o amor. E entenda, quando o amor se esfria, a fé também. Então não é que Deus não faz mais a mesma coisa, faz. A gente é que não acredita. Mas Ele faz a mesma coisa. A gente que muitas vezes já não acredita tanto assim. Isso está errado da nossa parte. A este enviou Deus como chefe libertador com assistência do anjo que apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto. Foi o que aconteceu no Mar Vermelho, irmão? O mar se abriu. Mas não foi só o mar que se abriu para salvar o povo de Deus. O mar se fechou e matou todo o exército de Faraó. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque quando a gente for falar de salvação, irmãos, nós vamos correr um risco de sermos tentados e não falar de condenação. Por quê? Porque salvação é legal. Olhar para uma pessoa e dizer que Deus salva é legal. Até o ímpio gosta de ouvir isso. Deus salva. Oh, que bom. Eu não estou precisando ser salvo agora não, mas quando eu precisar foi bom saber que Deus salva. Ele não faz a mínima ideia do que quer dizer salvação, do que quer dizer pecado, mas ele falou, Deus salva. Então quer dizer que se um dia eu tiver um problema muito grave, eu busco esse seu Jesus, ele me salva do meu problema, da minha dificuldade. A gente não está falando isso, mas as pessoas muitas vezes entendem assim. E é por isso que a gente tem que dizer, Deus salva, mas Deus condena. E se você não é um salvo hoje, você é um condenado. Aí as pessoas já não vão gostar mais. Mas como assim você está dizendo que eu sou condenado? Você nem me conhece. Eu não preciso te conhecer, eu só preciso conhecer a Bíblia. É como, por exemplo, o médico, quando ele faz um exame de sangue em você, manda fazer um exame de sangue em você, ele não precisa olhar para você, ele vai olhar para o exame. O exame vai dizer o que é que você tem. Ele vai olhar para o exame e vai dizer, aqui está baixo, então provavelmente você está com isso aqui. Os exames mostram o que é que está acontecendo com a gente, o que a gente não sabe. Então é a palavra de Deus, ela tem esse efeito. A gente não sabe. Por quê? Porque eu estou me sentindo tão triste. Porque você tem sido um inútil. Pastor, que coisa forte. Essa agressividade, pastor, o senhor não comeu hoje não, foi? Não, mas é isso não é agressividade não. Quando a gente se sentir útil na mão de Deus, eu garanto que você nunca vai saber nem o que é infelicidade. Uma pessoa que é útil na mão de Deus, ele vive saltando de alegria. Porque isso é um propósito. Quando você está debaixo do propósito de Deus, qual é a consequência? Uma alegria inimaginável. Mas isso é só no céu. No céu de maneira plena, mas aqui também acontece. Paulo compara a salvação com essa alegria. Ele diz, eu quero muito ir para o céu, mas estar aqui sendo usado por Deus no plano de salvação dele é bom demais, eu estou me sentindo dividido. Ele foi no céu, ele viu a maravilha que estava esperando ele. Não é uma pessoa que teve um sonho. Ele viu, mas ele disse, ser usado por Deus aqui na terra também é algo muito bom. Então a felicidade, muitas vezes, a gente está procurando um lugar errado.
É em Cristo que a gente acha ela. Foi Moisés, versículo 37, perdão, versículo 36 ainda. Ele fez sinais no Mar Vermelho, no deserto. Como foi no deserto? O povo chegou do outro lado, cantando, dançando, aleluia, coisa boa, acabou a comida, acabou a alegria. E agora todo mundo morreu de fome. Porque a gente não tem como plantar aqui. E aí, como é que vai ser? Vai morrer de fome. Aí o Senhor mandou o maná. Aí o pessoal se alegrou. Maná maravilha, oh que maná delicioso. Um tempo comendo maná. Aí é só isso? E não vai ter nenhum docinho? Uma goiabada? Uma rapadura? Porque a gente é assim. Irmãos, a gente, entenda, fora de Cristo, não existe nada nesse mundo que nos complete. É por isso que qualquer pessoa, daquele que está morando embaixo do viaduto, ao homem ou mulher mais rico do mundo, eles têm uma característica em comum. Eles estão insatisfeitos. Pastor, o senhor nunca falou com o mais rico do mundo? Não preciso. Eu sei que ele está insatisfeito. Porque essa é uma característica daquele que perdeu o contato com Deus. Nós fomos criados para viver com Ele. Tem isso aqui. Um vazio enorme dentro da gente. A gente tenta preencher de todas as formas, mas nunca vai conseguir. Porque nada tem a forma de Cristo a não ser Cristo. Então aqui, durante 40 anos, Moisés esteve lá liderando o povo. Versículo 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. De quem ele estava falando? De Jesus. E é por isso que teve que ser mudado o nome do sucessor imediato de Moisés. O nome dele era Oséias. Mas quando a ele foi dado essa função de suceder Moisés, ele começou a ser conhecido como Josué. Porque Josué e Jesus significam a mesma coisa. Deus salva. Então já estava apontando para Jesus. São milhares de profecias, irmãos, no Antigo Testamento, que falam de Cristo, de como ele viria e como ele viveria. E outras milhares de profecias que falam da sua volta. Este os tirou. Versículo 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E as pessoas não reconheceram isso. Olha que coisa interessante. Deixe marcado aqui, a gente já vai voltar. Mas vamos no Evangelho do mesmo escritor de Atos, que foi Lucas. Lucas, ele traz uma narrativa da primeira pregação de Jesus. Jesus, ele está pregando onde? Em Nazaré. E quando ele está pregando lá em Nazaré, o que que acontece, irmãos? As pessoas rejeitam a sua pregação. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito. Que passagem é essa, irmãos? Isaías 61. Fala do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez seja novidade para vocês. No mundo não tem ninguém rico. Pastor, você está falando uma bobagem.
Tem sim. Eu estava vindo para cá, tinha um monte de gente de carrão. Eu vi na televisão, eu vi nos Instagrams, um monte de gente com várias coisas. Não, elas não são ricas, elas pensam que são. Elas têm determinadas coisas por um determinado tempo. Depois, elas não têm mais nada. Todo ser humano que já pisou nessa terra, com exceção de Cristo, que não é dessa terra, mas veio para nos salvar, ele nasceu sem nada, e quando ele morreu, ele levou o quê? Nada. Então, se isso não é pobreza, eu não sei o que mais é pobreza. Mas tem gente que acha que tem dinheiro. Por quê? Porque tem uma quantidade de papel na sua carteira. Por exemplo, tem um irmão aqui que a carteira parece um cofre. Não sei meio como é que ele anda assim, né? Porque a carteira é muito grande. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, por que me ungiu para evangelizar os pobres. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Para que a gente não ocorra no equívoco de fazer um preconceito ao contrário. É claro que a prioridade são aqueles que têm menos. Mas se um rico lhe parar e pedir para você evangelizar, o que é que você faz? Vá comprar um livro do pastor J.C. Riley, rapaz. Você é rico. Não, a gente evangeliza. Por quê? Porque nós somos chamados a pregar para toda criatura. E muitas vezes os ricos, os que se acham ricos, eles têm vidas mais miseráveis do que os menos abastados. A Bíblia já diz que é muito melhor estar numa casa comendo pão seco do que numa casa que tem fartura, mas tem o quê? Não tem. Daí você prefere o quê? A Bíblia já diz. Então aqui, versículo 18, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. É isso que Jesus fez e essa missão nos foi passada como corpo de Cristo. E restauração da vista aos cegos. Não podíamos ver, agora, por meio da palavra, enxergamos. Para pôr em liberdade os oprimidos, todos éramos escravos do pecado, até que pelo sangue do Senhor fomos libertos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável é uma expressão do judaísmo que significa o ano em que as pessoas são perdoadas as suas dívidas. Versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa que Estevão falou. Hoje se cumpriu. Se lembra quando Moisés disse: se levantará dentre vós, irmãos, um profeta muito maior que eu, e aquele que não ouvir será morto. Está em Deuteronômio. Então são muitas as profecias que se cumprem no Senhor Jesus, mas qual é a resposta da maioria das pessoas que ouvem? Versículo 22, a semelhança do que aconteceu com Estevão. Olha que coisa interessante. Apesar das pessoas reconhecerem muitas vezes que há uma luz que eles não sabem explicar nas nossas vidas, eles nos odeiam mesmo assim. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Está vendo? Eles amaram a pregação de Jesus. Essa pregação é muito boa. É muita sabedoria saindo da boca desse homem. E perguntavam: não é este o filho de José? Agora Jesus já não é mais Salvador. É como muitas vezes a gente está pregando o Evangelho e a pessoa diz: pô, mas esse não é Fábio? Sim, o que tem o nome dele ser Fábio? Ele não pode ser mensageiro de Deus porque o nome dele é Fábio? Ah, mas ele trabalha com pintura. Sim, e o que tem isso? Isso impede que ele seja um instrumento de Deus? Desde quando? Mas há um preconceito no mundo. Por exemplo, para que alguém possa evangelizar, ele tem que ter
um disfarce, ele tem que ter um aparato quase que de fariseu, para a pessoa olhar e dizer, não, aí eu recebo agora essa palavra que vem, porque fulano parece mesmo assim um religioso. E você acha que até hoje os padres se vestem como se vestem? Porque você acha que os pastores têm toda uma indumentária, né? Pelo menos a maioria. Então aqui Jesus, eles ouvem Jesus, mas ao olhar para Jesus, eles não dão crédito. E aí se cumpre outra profecia que está em Isaías também. Quem deu crédito à nossa pregação? Todos olhavam e diziam, não é o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-lhe-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Então não é o que muitas pessoas vão dizer quando a gente fala que Jesus pode tudo, que nós somos filhos de Deus, o Criador. Mas vem cá, por que você tem dor de dente então? E por que você está com a vida assim, com problemas financeiros? Você não é filho de Deus? Cadê? Vai lá pedir a Deus para ele pelo menos dar algum dinheiro para você, pelo menos dar uma curazinha, porque é isso que as pessoas acreditam ser o amor de Deus. O amor de Deus não está em facilitar a nossa vida, mas em nos dar uma nova vida. Jesus então continua. Versículo 24. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Você sabia que se eu pregasse em uma outra igreja, onde houvesse irmãos que gostassem de ouvir o verdadeiro evangelho, como eu acredito que vocês gostam, eu seria muito melhor tratado lá do que aqui? É natural isso. É natural vocês olharem para mim e não entenderem o que está acontecendo aqui. Isso é natural. Porque vocês sabem que eu tenho dor de barriga, que eu sinto dores em várias partes do corpo, que eu tenho problemas pessoais. E isso muitas vezes dificulta com que os ouvintes entendam que Deus usa mensageiros assim. Porque nós temos uma mentalidade religiosa e precisamos lutar contra ela o tempo todo, mesmo a gente que é regenerado. Um pregador do passado, e ele foi muito conhecido, né, porque ele evangelizava em muitos lugares, George Whitefield, e ele diz, ele acredita que um dos motivos porque multidões se reuniam para ouvir ele pregar é porque ele não ficava muito tempo em um lugar. Ele era um evangelista itinerante, e naquela época ele já viajava, né, muitos lugares e atravessava o oceano para pregar aqui na América, e multidões se reuniam para ouvir a ele, mas ele diz, olha, eu acredito que um pouco, né, dessa multidão que me ouve é porque a maioria deles me conhece pouco. Porque a gente tem isso, quando a gente conhece uma pessoa e sabe que ela sofre, ela é uma pessoa normal, se cortar sangra, aí a gente já perde o interesse. Porque a gente tem a síndrome de querer um super-homem. Não, irmãos, a gente não está vivendo em metrópole. Ninguém é super-homem. Aqueles que se dizem super-homem não são super em nada, são super só em uma coisa, mentirosos. Todos nós somos fracos. Alguns admitem, outros não. Então aqui ele continua, Jesus, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, fica fora do território de Israel. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.
Você entende o que Jesus está falando? Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Vai acontecer a mesma coisa com Estevão. Não vai ser numa sinagoga, vai ser no próprio templo, no ambiente do Sinédrio. Mas perceba, cumpre-se lá no capítulo 7, aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho de João: o mesmo ódio que sentiram de mim, sentirão de vocês. E aqui a gente percebe como já aconteceu com Jesus. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Foi só da sinagoga não, foi da cidade. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Eles queriam fazer com Jesus a mesma coisa e depois vão fazer com Estevão. Porque isso, irmãos, não tem meio termo. Pelo menos nisso o mundo está certo. Não tem meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio termo. O mundo sabe disso, mas muitos cristãos ainda não sabem. E levantando-se, expulsaram. Versículo 30. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Não era o momento ainda. Mas agora chega o momento de Jesus ser glorificado na pessoa de Estevão. Por quê? Porque cada pessoa que entrega a sua vida por amor a Cristo, o Evangelho, está glorificando a Cristo. Cristo é glorificado na entrega da vida de cada um mártir por amor a Ele. Versículo, voltando agora para o nosso texto de Atos 7. Versículo 38, é este Moisés. Mais uma vez, veja o pronome este Moisés. Pode ser você, pode ser eu. Porque a ideia é justamente mostrar para aquelas pessoas que o que aconteceu no passado acontece no presente. E do mesmo jeito que Moisés, o tempo, né? Moisés andou na terra cerca de 1400 anos antes de Abraão. Ele andou antes, 1400 anos antes de Moisés, perdão, de Abraão, mais tempo ainda, chega de 1800 anos, quase 2000. Mas ele diz, Deus continua usando pessoas assim. E nós temos uma separação de tempo entre os apóstolos e nós também de quase 2000 anos. Mas Deus continua usando a sua igreja e as pessoas que são suas do mesmo jeito para realizar a sua obra. É este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas, para nos transmitir. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele fala, no capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o Senhor nos dá palavras vivas. A ideia é palavras que se relacionam com a gente, para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram, o quê? Qual é a dificuldade da gente? Obedecer. A gente tem dificuldade também em ouvir, mas obedecer é uma dificuldade muito maior. Antes o repeliram. A ideia é repeliram, rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito. Irmão, se isso já aconteceu com você, se arrependa, dá tempo. Mas muitas vezes isso acontece. Quando a gente rejeita a pregação, quando a gente rejeita a exortação bíblica, é porque a gente está, na verdade, em nosso coração, preferindo o Egito. Por quê? Porque quando a gente entra pela porta estreita, a gente descobre que o caminho é apertado. E aí, às vezes, a gente tem vontade de voltar por onde a gente entrou. E aí a pessoa vive uma vida miserável, porque ela nem vai poder usufruir mais tudo do mundo,
porque ela já ouviu a verdade. E é o que fala lá na carta aos Hebreus também. Essas pessoas, sobre elas só tem uma expectativa do juízo vindouro. Essas pessoas sabem que quando se encontrarem com o Senhor Jesus, se encontrarão com Ele em juízo. Por isso devemos tomar todo o cuidado para que não seja assim conosco. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes os repeliram no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós. De onde é que surge toda falsa religião, mais especificamente todo falso evangelho disso aqui? A gente não se relaciona bem com um Deus santo, então a gente quer um Deus do nosso jeito. É o que os pastores de hoje chamam de elementos de conexão com a fé. É engraçado essa palavra, né? Então a pessoa diz assim: não, pastor, não é que a rosa cura, a rosa ungida, mas é um elemento de conexão. Então quando eu digo para a pessoa comprar um machadinho e quebrar o problema, eu sei que o machadinho não vai quebrar o problema, mas é porque essas pessoas que têm uma fé pequena, elas precisam desse elemento de conexão. Eu sei que passar embaixo de um cobertor não vai mudar nada da vida da pessoa, mas se eu disser que esse cobertor é como uma nuvem de bênção, então a pessoa vai sair, sabe, da igreja assim, transbordando de engano. Só pode ser. Então as pessoas dizem que isso é um elemento de conexão. De onde é que eles beberam? Do catolicismo. O catolicismo está cheio desses elementos, até hoje. Um dos mais conhecidos, a água benta. Desde quando a água foi benta, irmãos? Não, pastor, mas a água benta dá certo com o vampiro. Só se for com ele, né? Com o lobisomem, né? Não, mas quando joga água benta, umas pessoas endemoniadas nos filmes de terror, elas não gostam, não. E você acredita em Hollywood agora? Você acredita no filme de terror? Irmãos, água benta. A água viva tem um nome. Como é o nome? Jesus. Eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Antes dele fluirão rios de águas vivas. Aí vem alguém e diz: não, tem uma água, você abençoa ela agora é benta. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam, por exemplo, que determinados lugares são santuários. Aqui no Brasil, a Igreja Católica tem alguns. O mais famoso, eu acho que é o de Aparecida, né? E as pessoas fazem uma série de promessas e vão lá pagar suas promessas. O movimento evangélico não está longe disso, não, irmãos. A questão é que no movimento evangélico eles botam sua outra roupagem, mas o que está por detrás é o mesmo engano. Então, quando a pessoa, por exemplo, esses 76 mil que se deslocaram para a Fonte Nova, tranquilamente iriam para Aparecida. Se achassem que indo para Aparecida iriam receber as mesmas vantagens que eles acreditaram receber ao ir na Fonte Nova ouvir o falso mestre. Então, na mentalidade das pessoas, o que é que elas querem? Alguém que satisfaça os seus desejos. Mas nós estamos aqui porque entendemos que os desejos de Deus para nós são muito melhores que os nossos para nós. Então nós abrimos mão dos nossos desejos e nos entregamos para que os desejos do Senhor se realizem em nós. E nos alegramos em isso acontecer, por mais difícil que seja para a nossa carne entender. Versículo 39, já quero chegar no meio da pregação. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram, no seu coração voltaram para o Egito. A maioria das pessoas que se desvia, a maioria das pessoas que se esfria, aqueles crentes de Laodiceia que ficaram mornos, o que aconteceu com eles? Isso, eles voltaram para o Egito. É o que a gente chama de mundanismo. É o que a gente tem visto hoje na igreja evangélica. Então os evangélicos, eles acham que o carnaval, alguns pelo menos, a maioria, né? Que o carnaval é do diabo. Mas a marcha para Jesus é de Deus.
Nos dois tem o quê? Trio elétrico. Música alta. Baderna, bagunça. Assalto. Politicagem. E olha que na Marcha para Jesus tem mais politicagem do que o carnaval, muitas vezes. Mas a Marcha para Jesus é gospel. A Marcha para Jesus é lugar para crente ir. Não, não é. A Marcha para Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a única marcha para Jesus que a gente conhece. Ela está na Bíblia. E não no fato de você seguir um trio elétrico, dizendo que é crente. Então perceba, mesmo as práticas do mundo, agora achando que é crente. Então, pastor, qual o problema com a boate gospel? Ô meu filho, então vá para do mundo. Para que você quer fazer uma boate gospel? Você quer boate? Vá para o mundo. Não, pastor, eu quero boate, mas eu quero que seja gospel. Pastor, eu estou nessa idade cheio de hormônios e você sabe como é. Não, eu não sei não. Como é? Se você vergonha. Não, pastor, é porque o senhor podia fazer uma coisa diferente. O culto de jovens aqui no sábado. Sabe? Pra gente fazer assim um musicaço. Um sabadaço. Só se for pro infernaço. Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem o mundo dentro da igreja, para se sentirem bem. Não, eu não quero voltar para o mundo, mas bem que a igreja podia ficar mais, né, atrativa. Bem que a igreja podia fazer umas coisinhas assim, né, uma coisa assim mais, assim, século XXI, né, cara, shopping center. Então é perigoso, irmãos. O Egito deve ficar no Egito, e o nosso coração não deve estar lá. Versículo 40, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é este Moisés, e agora este no sentido pejorativo. Aqui é o povo dizendo, a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui é o episódio do bezerro de ouro, que a gente até já falou aqui, no passado recente. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofertaram sacrifício ao ídolo. Quantos evangélicos estão fazendo isso hoje? A maioria. Toda a campanha é bezerro de ouro, irmãos. O evangelho não tem campanha. Não, pastor, mas a campanha é pela família. Pior ainda, meu filho. Fizeram um bezerro de ouro, sacrificaram ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. É isso que acontece nas falsas igrejas. As pessoas se alegram com as obras das suas mãos. Por isso que nas falsas igrejas não falta obreiro. Você já viu falsa igreja faltar auxiliar para pastor? Pelo contrário, o pastor sai, vem mais 50 atrás dele e mais 20 na frente, para tomar tiro por ele se necessário. Por quê? Porque ali você tem uma motivação carnal. É a motivação que as pessoas sentem por ver a obra das suas mãos. Não é a mão de Deus, é a sua. É como quando um determinado político inaugura uma obra, pode faltar qualquer coisa na obra. Talvez você não saiba porque você nunca foi da área. Pode faltar qualquer coisa na obra, menos a placa com o nome do político que fez. Se faltar isso, gente vai ser demitida. Pode faltar privada, pode faltar até cadeira, se for uma escola, não importa. Mas se for inaugurar uma escola e não tiver a placa do político que está inaugurando, alguém vai ser demitido. Porque tem que saber que mão fez aquilo. E não foi a mão dele, não. A mão dele só pegou ali para pegar dinheiro de verbas escusas, talvez. Mas as pessoas querem ter esse prazer falso. Né? Fui eu que fiz. Então, como eu sou bom. É por isso que aqui na igreja a gente não incentiva esse tipo de coisa. Daí algumas pessoas têm dificuldade em serem generosas. Porque as pessoas têm até uma facilidade a doar e a dar quando elas recebem placas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, minha mãe, ela ajuda obras assistenciais.
E todo mês que ela ajuda obras assistenciais, chega lá um certificado para ela, dizendo que ela é uma pessoa maravilhosa. Aí mostra as fotos, né? Ninguém sabe se é verdadeiro ou falso, né? Mas mostra as fotos, né, das obras assistenciais, e está todo mundo sempre sorrindo, viu? E a pessoa diz, tá vendo? Eu estou dando aquele dinheirinho todo mês, mas é igual, como eu sou uma pessoa boa, eu ajudo aquelas criancinhas a terem um lugar, um local para ir, para passarem o seu tempo. Olha o certificado aqui que eu ajudo. E a pessoa se sente bem com aquilo. Aí você vem para a igreja e você de repente doa uma quantidade para você muito grande. Ninguém vai saber. Nem eu. Por quê? Porque eu que entrar aqui no gasofilaço, meu filho, eu não sei de quem foi. Normalmente não entra muita coisa não, viu? Fique tranquilo. De vez em quando o irmão tem, olha, pastor, hoje não... Nada não, viu? Viu, irmão? Glória a Deus. Porque as pessoas têm dificuldade. A maioria das pessoas querem reconhecimento. Fica parecendo disputa de artilharia no campeonato brasileiro. E aí, fulano fez quantos gols? 5. E o outro fez 6. E quem fez 2 gols? Esquecido, ficava para trás. Na igreja as pessoas querem isso, reconhecimento. Foi o que eles queriam. Mas isso só através do bezerro de ouro, porque com Deus verdadeiro, o único que é reconhecido é Ele. Graças a Deus por isso. Mas Deus afastou. Deus se afastou. Você entende, irmãos, que se você não andar nos caminhos do Senhor, Ele se afastará de você? Você entende porque algumas pessoas entram na igreja e passam um tempo, eles já não têm mais a alegria do começo? Pastor, eu sinto que Deus se afastou de mim. Afastou mesmo. Ô pastor, só fala assim. E você quer que eu minta? Aos que me honram. Então, se você não está honrando a Deus, se você não tem mais o mesmo zelo pelas coisas do Senhor, entrega, como você acha que você vai sentir a presença dele do mesmo jeito? Não vai, irmão. Porque Deus é justo. Ele é justo. Isso incomoda muita gente. Então, naqueles dias, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Olha que coisa assustadora, irmãos. Pessoas, isso a gente encontra lá no livro de Josué, no livro de Salmos, Ezequiel também, tudo fala isso, como os cristãos, e no caso, né, o povo de Deus no Antigo Testamento, da aliança, o povo da aliança, nós temos uma fraqueza à idolatria. É impressionante. Eu não sei você, irmãos, mas é impressionante como alguns se sentem tentados pelo que acontece nas falsas igrejas. Dá um exemplo. Às vezes não é nem o caso da teologia. Mas a gente já teve alguns exemplos aqui na igreja, né? Passado, longínquo, há 300, 400 anos atrás, né? E a pessoa chegou e disse, pastor, o que é verdadeiro evangelho? Tem dúvida. Achar verdadeiro evangelho? Muito difícil. Mas pastor, não vou casar. Então, o senhor tem que me autorizar aí, vou fazer umas visitas, dar umas rodagens. Vou chegar em umas igrejas que não é muito verdadeira. Mas fique tranquilo, quando eu encontrar a vaza, eu trago para a verdade. A gente ouve isso, irmão. Então, as pessoas, elas têm essa fraqueza, todos nós temos, irmãos. Mas tem aqueles que lutam contra e tem aqueles que nem identificam isso como fraqueza. Qualquer tipo de idolatria é demoníaca. Qualquer tipo de falso evangelho é diabólico. Então você tem a doutrina sã e você tem a doutrina de demônios. Só tem essas duas. Não tem uma intermediária. Mas Deus se afastou deles, os entregou a esse tipo de culto. Já é o juízo de Deus, porque o juízo começa pelo povo de Deus.
o apóstolo Pedro falou que desde a época dele já havia começado. E a ocasião de começar o juízo já é chegada. E ela começa por nós. E se o justo é salvo debaixo de tanta dificuldade, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio, para o pecador naquele grande dia. Versículo 42, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque? Moloque, irmãos, é um ídolo dos povos daquela terra que o povo deveria tomar posse. E a estrela do Deus Refã, você vai ver isso lá em 1 Reis 11, 7. Também no livro de Amós 5, 27 e 25. Figuras que fizestes para adorar, por isso vos desterrei para além da Babilônia. Agora Estevão já está falando o quê? De quando Israel, dividido, né, em Israel e Judá, 2 reinos, Israel é totalmente destruído pelos assírios e tempos depois o reino de Judá é dominado pelos babilônios e levado como escravo. O templo foi destruído. E agora? Então muitas vezes a gente esquece desse passado, de que Deus não dá importância para a aparência. Deus está preocupado, Deus está ocupado com o que está acontecendo dentro de nós. Deus não está preocupado, irmãos, se você está doente, se você está rico, se você está numa situação que você gosta. Não. A ocupação de Deus é nos fazer santos, em nos fazer limpos. Essa é a ocupação de Deus na vida dos seus. É assim que o pastor faz com suas ovelhas. Versículo 44, eu já estou concluindo, irmãos. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. E aqui, perceba, Estevão está mostrando para aquelas pessoas que a presença de Deus estava no meio do povo de Deus, e não em prédio feito por mãos humanas. Ele não estava preso àquele local. Ele escolheu se revelar de forma especial naquele local. Mas à medida que o povo desvirtua o local onde Deus escolheu para se revelar para o seu povo, Deus se ausenta daquele local. E aquele local não é mais abençoado. Pelo contrário, é amaldiçoado. E Deus destrói. É assim que a gente vê acontecer. Então muitas pessoas falam, né? Olhe, pastor, não fale isso daquela igreja. Não, mas ali não é igreja. Igreja é quando tem corpo de Cristo. Quando tem falsos mestres, falsos crentes, o nome que a Bíblia dá é outra coisa. É sinagoga de Satanás. Pastor, mas que coisa ofensiva. Então não leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai achar coisas semelhantes como essas. E até mais diretas do que essa. Por exemplo, quem não é filho de Deus é filho de quem? Do outro. A gente prefere dizer assim, né? Do outro. Porque dizer do diabo é muito ofensivo, né? Então você está dizendo que eu sou do diabo? Você diz, estou. A pessoa fica feliz? Você já disse para alguém que ele era do diabo? Eu já, algumas vezes. Nunca vi ninguém ficar feliz. Mas se a gente não disser isso, irmãos, quem vai dizer? E você foi chamado para quê? Para brincar de casinha? Para brincar de igreja? Para brincar de mundo cor-de-rosa, somos todos crentes? Ou para enxergar a verdade e combater o bom combate da fé? Então é preciso que a gente, de fato, faça uso da armadura de Deus e combata o bom combate. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. E olha aqui, a gente encontra
um paralelismo entre a construção do tabernáculo e a construção da arca. O propósito é semelhante. A arca, ela salvava do ponto de vista prático. As pessoas iam entrar e elas iriam ser preservadas na época do dilúvio, em que as águas iriam inundar o mundo inteiro. Mas o tabernáculo e agora a igreja é esse mesmo propósito. É por meio da porta estreita, do caminho apertado, que as pessoas são salvas. E é uma analogia entre a arca e a igreja. Assim como uma analogia entre a arca e o tabernáculo. Porque é aqueles que se aproximam de Deus do jeito que Deus determinou que nos aproximássemos dele. Por isso que a gente lê, Noé foi divinamente inspirado. Aqui também no tabernáculo, quem foi que disse cada detalhe do tabernáculo para Moisés? Deus. Olha, aqui vai ter um lugar que você vai sacrificar, ali vai ter outro lugar onde você vai botar incenso, vai ter um lugar onde vai ficar a arca da aliança, ninguém pode entrar, no seu sumo sacerdote, vai ser desse jeito. Quando houve a construção do templo, qual foi o parâmetro? Qual foi o modelo para que o templo fosse construído? O tabernáculo. A diferença foi só o material. Enquanto que o tabernáculo era tendas, o templo era feito de pedras. Então, aqui ele diz, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, versículo 45, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Olha que coisa, irmãos. A igreja não pode se sentir intimidada por nenhum ataque do mundo, seja ele violento ou não, seja ele aberto ou não. Por quê? Porque nós já ouvimos do nosso Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós somos igreja de Cristo. Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus. Quem foi achou graça diante de Deus? E por que agora vai aparecer o nome de Davi? Porque Davi foi aquele que pensou em construir o templo. O primeiro que pensou em construir um templo foi Davi. Porque ele está no seu palácio e ele não vê sentido. Eu tenho uma casa sendo o rei de Israel, mas o nosso Senhor é o rei dos reis. E ele não tem um lugar onde a sua presença possa repousar. Mas Davi não podia construir a arca. Ele tinha matado Urias. Mas ele separou tudo, ele comprou o local, ele fez tudo para que Salomão construísse. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. É dessa forma, irmãos, que a obra de Deus deve ser feita. Você tem que suplicar que Deus te use. Mas é o contrário hoje em dia, né? A gente suplica para que Deus use outro em nosso lugar. Ô Senhor, manda outro. Senhor, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu estou ficando bom nesse negócio de sentar e ouvir. Pense. Eu gosto, Senhor. Principalmente para depois criticar. Eu sou bom nisso. Me coloca, Senhor, nessa função de crítico. Aí você vai ter que servir para o outro. E na casa de Deus não tem essa função de crítico. E nem de ouvinte. Todos somos ouvintes, mas somos ouvintes para sermos praticantes da palavra. Davi suplicou. Versículo 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ele não habita. E a ideia é, a presença de Deus nunca esteve restrita àquele local. Deus está em todos os lugares. Ele se manifesta de forma especial no meio da sua igreja, sem sombra de dúvidas. Mas ele também está em todos os lugares. Por isso que o Senhor Jesus diz, olha, não busque nem lá, nem acolá, porque Deus está dentro. Versículo 49. O céu é o meu trono
e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Inclusive, irmãos, quem você acha que fez a sua mão? Eu não estou falando das suas unhas, não. Viu? Quem você acha que fez a sua mão? Deus. A mão que você usa para fazer as coisas, foi Deus que fez. Quem você acha que fez? Você. Juntou cada osso, cada tendão, cada músculo, cada molécula de gordura, alguns mais, outros menos, né? Porque gordura é reserva. Se um dia a gente tiver que passar por um período de grande escassez, alguns têm reserva, outros não. O pessoal não entende, né? O cristão está sempre preparado. Às vezes o cristão come um pouco a mais porque quer fazer reserva. Ele lembra, ó Senhor, 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, eu estou no 7 de vaca gorda. Quando chegar no 7 de vaca magra, né, já estou preparado. Tem gente que os 7 de vaca gorda já passou, ó. As vacas magras ainda não chegaram. Mas vamos voltar à pregação. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, irmãos, entenda, Deus fez tudo o que você conhece e o que você não conhece. Você sabia que existem lugares no nosso planeta, e você vê, o homem é tão sem noção, que ele não conhece o planeta que Deus fez para ele morar e quer conhecer o espaço. Mas tem profundidades no oceano que o homem ainda não chegou. Tem profundidades na crosta terrestre que o homem não chegou ainda. Mas o homem não se preocupa em conhecer o habitat que Deus preparou para ele. Isso é mais uma forma de rebelião. Pelo contrário, o homem natural busca destruir esse habitat ou então tornar esse habitat em um ídolo. Então o que a gente encontra? Ou gente que faz de tudo para maltratar o planeta, ou gente como o pessoal do Greenpeace, que diz que salvar o planeta é o nosso papel. Não, não é. E mesmo que a gente trate bem o ecossistema, o mundo vai ser destruído. E nós estamos, de fato, nos preparando para o novo céu e a nova terra. Agora, concluindo, irmãos, o sermão de Estevão, vai dar tempo, em nome de Jesus, aleluia. Homens de dura cerviz. E a referência aqui, irmãos, é o quê? É o bezerro de ouro. Você já viu um boi? O que é um boi? É um animal que tem uma cerviz dura. Então a ideia é dificuldade em se prostrar, em obedecer. Dura cerviz. E incircuncisos de coração e de ouvido. Porque a palavra para chegar no coração, ela tem que entrar pelo ouvido, irmão. Ah, pastor, e se a pessoa não ouvir, aí vai entrar de outra forma, graças a Deus, hoje em dia, né? A gente tem outros tipos de linguagem, ó, como Deus é maravilhoso. Mas ela tem que entrar. E a ideia, ela tem que chegar aqui, a massa encefálica, para que depois chegue no coração. Você não adora a um Deus que você sente, você adora a um Deus que você conhece. Entenda, eu não estou falando conhecimento no sentido de exaurir o ser de Deus. Eu conheço a Deus plenamente. A gente não conhece nenhuma parte. Mas a gente conhece o que Ele escolheu revelar para nós. É por isso que a ideia da palavra conhecimento no hebraico é justamente não só conhecer intelectualmente, mas ter um relacionamento íntimo. Então, é isso que é conhecer a Deus, é se relacionar intimamente com Ele. E eu não posso fazer isso senão por meio da sua palavra. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. E aqui é a acusação, resistir ao Espírito Santo. E resistir ao Espírito Santo, irmãos, não é olhar para uma bagunça e dizer, o Espírito Santo não está nesse lugar. Olhar para um local onde as pessoas dão suas profetadas e pregam um falso evangelho
e dizer que naquele lugar a presença de Deus não está. Isso é resistir ao Espírito Santo. Pelo contrário, quem está resistindo ao Espírito Santo é quem está usando o nome de Deus para fazer coisa errada. Esses estão resistindo ao Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo, a obra inicial do Espírito Santo na vida do salvo, é convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa obra inicial, não tem o que falar de qualquer outro tipo de obra, ou mesmo da presença do Espírito Santo na vida de alguém, se ele não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje a gente vive num momento onde pessoas dizem estar cheias do Espírito Santo e fazem coisas assim completamente insanas, irracionais, vergonhosas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Inclusive o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos que o culto que prestamos a Deus é racional. Tem gente que imita o cachorro e diz que está cheio do Espírito Santo. Se você quiser, você vê na internet isso. Unção do cachorro. Unção do sorriso. A pessoa cai no chão, começa a rolar e diz que é o Espírito Santo que está dando aquela unção. Não tem nada de unção aí. Já frequentei cultos onde a pessoa ficava fazendo sinais assim, né? E zoadas, e dizia que aquilo era Espírito Santo. Não, irmão, isso aqui não é Espírito Santo, não. O Espírito Santo tem nada a ver com isso. Isso é uma obra de engano. Pastor, mas não faz isso não, porque a maioria das igrejas assim, hoje assim não tem isso. Sim, isso significa que elas estão certas? Você sabia que quando você pega a população do mundo e você diz assim, no mundo existem 2 bilhões de cristãos, 1 bilhão e cerca de 300 milhões quase são cristãos católicos. E desde quando católico é cristão? Ele não pode entrar nessa equação, ele não pode entrar nessa soma. Mas quando a pessoa vai dividir, diz, não, tem 2 bilhões, quase 1 bilhão e 600 milhões, caminhando para 2 bilhões, porque está crescendo rápido, islâmicos, e assim, de cristão tem 2 bilhões, não tem. Aí você tem 700 milhões de evangélicos, não são evangélicos, porque aí está incluso o Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons e toda coisa maluca que você imaginar. Aí está incluso aqueles neopentecostais que saem por aí dizendo que está chovendo dinheiro, que chove ouro no culto. Essas pessoas não são evangélicas, mas entram na soma. Perceba, na soma dos homens, na de Deus não entra não. A mesma coisa na época de Jeremias. Jeremias recebe a função de ficar na porta do templo e dizer, vocês estão achando que estão agradando a Deus? Ou não. Deus está rejeitando o que vocês estão fazendo. Jesus fez a mesma coisa, ele expulsou os que vendiam no templo e os que compravam também. Porque só existe quem vende, porque tem quem compre, não é assim? Por que existe tráfico de drogas? Alguém pode me dizer por que existe tráfico de drogas? Porque você entra em qualquer estabelecimento hoje em dia que vende bebida e a probabilidade de ter mais bebida alcoólica do que bebida sem álcool é grande, de ter mais bebida alcoólica do que bebida sem álcool. Por quê? As pessoas consomem mais o quê? Bebida alcoólica. É a lei da oferta e da procura. Por que hoje em dia a maioria das igrejas evangélicas abraçaram o falso evangelho? Oferta, procura. A decisão é ou fecha a igreja ou muda a pregação. Na mentalidade de muitos é essa. Para nós essa decisão não existe. Não é nossa. Até porque quem abre e fecha igrejas bíblicas é Cristo. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Essa é a nossa fé. Homens de dura cerviz, vocês resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
E olha que coisa, irmãos. É muito fácil para a gente olhar hoje. Tem até um livro, né? E desenhos bíblicos baseados nesse livro, chamado Heróis da Fé. Eu não gosto muito dessa terminologia não, viu? Porque não existem heróis, no plural, só tem um, e é Jesus. Ele é herói, ele é Deus, ele é tudo. Mas a gente não é herói. E aí você vê pessoas, né, que viveram uma vida entregue nas mãos do Senhor. E aí a gente fala, mas que uma pessoa crente, que coisa de Deus. E aí eu não sei se vocês foram assim como eu, mas a gente vê o filme, né, eu acho que eu estava falando com o Mateus esses dias, né? A gente viu o desenho bíblico, o filme de Jim Elliot, né? Que tem desenho bíblico e tem filme, né? Aquele que foi evangelizar nas selvas do Equador. Eric Liddell, que foi medalhista olímpico e abandonou a fama para evangelizar na China e morreu lá, porque a China entra em guerra com o Japão e acaba morrendo. Você vê a vida de Hudson Taylor e tantos outros. Fala, que homens de Deus assim. Sim, e você? Eu fico vendo, por exemplo, as irmãs. Na Bíblia tem uma mulher de Deus assim, que é o primeiro caso. Assim, irmãos, pelo menos isso é bíblico. A mulher morreu, deixa a mulher em paz depois de morta. Pelo amor de Deus. Coitada de Dorcas. Dorcas trabalhando, fazendo obra de Deus, ajudando os irmãos, de noite, era uma máquina de costura, porque o crente dele vai comendo e engordando, só aumentar a roupa, então vai lá, frio, cobertor, é Dorcas. A bicha morreu, vou descansar. Os irmãos foram lá, Pedro, Dorcas morreu. Glória a Deus, está no céu, né? Está no céu. Não, Pedro, pode ir para o céu agora não tem ninguém para substituir lá não. Olha, Pedro, você vai lá, você olhe, e ela tem que voltar. E foram com as roupas que ela tinha feito, irmão. Vamos para cá, tá vendo? E agora, como vai ser? Pedro ora e Dorcas volta. Coitado da bichinha. Por quê? Porque a obra de Deus sempre teve poucos obreiros e obreiras. É sempre assim, irmãos. Então, a gente não pode se enganar. Deus sempre esteve em busca de um contingente pequeno, que são aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Concluindo, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Quem é o justo? Jesus. O qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Você já experimentou olhar para um grupo de pessoas religiosas e dizer, você é traidor, você é assassino. Então pode esperar apedrejamento, porque foi aqui. Vós que recebeste a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Eu vou só até aqui hoje. Se a gente presta atenção nessa pregação de Estevão, a gente vê como isso é atual. Na acusação agora, não em relação ao judaísmo, mas em relação ao movimento evangélico dos nossos dias, que tem o Novo Testamento. Nós temos as cartas de Paulo, nós temos Apocalipse, temos os 4 evangelhos, temos a carta aos Romanos, que é mais próximo de uma teologia sistemática, onde a gente vê lá a criação, a queda, a redenção, a consumação. A gente tem tudo isso, irmãos, e a gente não obedece. E a gente não sente prazer nas coisas de Deus. A gente não se voluntaria. Envia-me a mim. Sou eu. Mas ninguém está querendo ir. Mas eu vou, Senhor, mesmo assim. Aí você vai mesmo que for assim, não vai pegar ao seu lado. Mas pode me mandar, Senhor. Aí às vezes a gente fica, não entendo porque tarda o avivamento. Você não entende. Você quer que desenhe? Enquanto a gente não estiver entregue ao Deus da palavra, a gente não vai ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, irmãos.
preciso que a gente obedeça o pouco que a gente conhece, para que mais seja acrescentado. Porque já recebemos do Senhor o seguinte princípio: aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, se você tem, e com certeza se você é cristão, você tem algum tipo de talento, e você deveria estar compartilhando isso com os seus irmãos na fé, e usando isso para o crescimento e propagação da mensagem de Cristo. Você não está fazendo isso porque você acha que Deus vai derramar mais na sua vida, se o que Ele já te deu você não tem feito uso. Eu estava vendo, né, como existe, né, em algumas pessoas, essa questão de, às vezes você compra uma roupa, ou você faz uma roupa, e você diz, não, eu não vou usar agora, eu vou deixar para aquele dia. Mas aquele dia não vem. A gente usa um perfume, e aí a gente diz assim, mas eu tenho que economizar para aquela época. Aí você faz determinadas coisas pensando em uma época que não vai chegar. Essa economia é o que a pessoa fala, eu estou fazendo um pé de meia para um futuro que nunca vai vir. O Senhor diz para a gente olhar para um único dia, o hoje. E depois a gente entende que tem o porvir. Não é o amanhã, é o porvir. O hoje é hoje. Se você sobreviver ao hoje, amanhã vai ser o quê? Hoje. Não, pastor, não confunda minha cabeça não. Amanhã é amanhã. Não, irmão. Quando você tiver amanhã, o amanhã vai ser hoje. Então o cristão vive sempre no hoje. Alguém já conseguiu viver no amanhã? Não, pastor, eu vivi no amanhã, mas não gostei muito não. Voltei logo para hoje. Porque a gente só vive hoje. Você consegue viver no passado? Com exceção daquele filme, né? De Volta para o Futuro. Não, irmão, a gente não vive no passado. Você pode até ficar com um monte de coisa guardada na sua mente, e isso não é bom. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas a gente só vive no hoje. E você sabia que a maioria dos seres humanos não tem noção disso? E ficam presos nesses dois lugares, amanhã e ontem, e não vive o hoje. O que você acha que o Senhor Jesus disse? Viva cada dia como se fosse um. Cada dia trará seus próprios cuidados. Não fique esperando o amanhã como se ele fosse uma certeza, porque ele não é. Vai ter um dia que vai ser o nosso último dia. A gente tenta fugir disso, né? A gente tenta não pensar nisso. O pensar nisso nos aterroriza, nos atemoriza. Mas não deveria. Porque se a gente vive para a glória de Deus, então quando a gente morrer, o que nos espera? A glória de Deus. É isso que Estevão está demonstrando aqui. Se Deus permitir a gente se encontrar em um outro dia, que também vai ser hoje, quando a gente se encontrar, se isso acontecer, a gente vai falar sobre a morte de Estevão. Mas hoje a gente concluiu o sermão dele. Como ele foi. E ele começa falando, irmãos, e termina dizendo, traidores e assassinos. Mas vem cá, isso está em desacordo? Não, isso é bíblico. A gente repreende a quem a gente ama. Então, se eu amo vocês, eu tenho que falar a verdade. Que qualquer esfriamento da nossa parte, por Deus, é visto como traição. Pastor, eu acho que eu me esfriei na fé. Não, você não se esfriou na fé. Use a palavra certa. Você adulterou com o mundo. Você está em adultério. Você tem uma aliança com Deus, mas tem sentido alegria
com o mundo. Como é o nome disso? Traição. Não, pastor, eu só estou frio. Não, você não está frio. Você está em adultério. A Bíblia diz isso. É importante que a gente entenda essas verdades, irmãos, porque só entendendo o pecado é que a gente pode se arrepender dele. Se eu não entendo onde eu estou errando, como eu posso me lembrar de onde caí? Como está escrito, por exemplo, na igreja de Éfeso. Lembra de onde caí, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, a começar de mim. Não nos deixa, Senhor, esfriar, não nos deixa, Senhor, nos afastar de Ti. Principalmente, Senhor, quando isso é feito de maneira sorrateira nos nossos corações. Ó, Senhor, que haja verdade nas nossas vidas, nas nossas ações e palavras. Que o nosso caminhar seja um reflexo da Tua presença viva, real e eficaz nas nossas vidas, transformando-as dia a dia, segundo a Tua boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a não medir a nossa justiça pela injustiça dos outros, mas que estejamos com os nossos olhos fitos em Ti, Senhor Jesus. É o Senhor que é o nosso referencial. Por isso nos ajuda a desejar ser como Tu és. Que haja em nós o mesmo sentimento, Senhor, de humildade, de entrega, de zelo para com as coisas do Pai. Ó Senhor, que haja em nós um desapego crescente de tudo que é do mundo, Senhor. Para que haja também no nosso coração um amar maravilhoso das coisas do alto que já na nossa vida estão. Despede-nos, Senhor, em paz, na consciência de que sempre estamos contigo. A nossa reunião pública termina, mas a nossa união contigo jamais se extinguirá. Pois nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Saiamos motivados, Senhor, dessa reunião solene, desejosos de cumprir o nosso papel de luz, de sal, não olhando para os lados, esperando algum tipo de aceitação ou motivação humana, mas conscientes de que toda a motivação que precisamos recebemos do alto. E nos entregaremos plenamente, Senhor, conforme a Tua graça, independente de quem se entrega juntamente conosco. Que haja esse compromisso pessoal de cada um de nós, para que depois então o nosso compromisso coletivo seja real. Pois o que temos visto, Senhor, é que todos aqueles que quebram um compromisso contigo, eles já quebraram um compromisso com o seu semelhante. Pois eu nunca posso dizer que amo a um Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar aquele que é a imagem de Deus que está perto de mim. Ajuda-nos, Senhor, para que estejamos cheios de amor. Não um amor cor-de-rosa e fantasioso que o mundo tenta nos convencer, mas o amor cor de sangue, que grita da cruz, para que venhamos a seguir nas suas pisaduras. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e saiam hoje daqui repletos de alegria, conscientes de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós.
Deus abençoe vocês.